bem-vindo. Esta é a primeira edição do programa Natureza e Direitos Humanos. Uma jornada que conecta questões ambientais e a ação do homem na busca por soluções inteligentes para os desafios que enfrentamos no país e no mundo. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a nossa vida: drenagem urbana. Bom, inundações e alagamentos são sinais claros da deficiência dos nossos sistemas de drenagem. E a cidade de Maputo, a título de exemplo, sente isso na pele, especialmente na época chuvosa. Para entender melhor esta situação, conversamos com o engenheiro civil João Dionísio Magalhães, que explica que o sistema de drenagem da cidade é ineficiente, principalmente porque não acompanhou o crescimento urbano. O resultado? Problemas recorrentes, sobretudo na época chuvosa. Ele também detalha a composição desse sistema e os principais desafios enfrentados. O sistema de drenagem da cidade de Maputo, sobretudo do centro urbano, é por nós sabido que foi maioritariamente concebido na era colonial. Provavelmente a população que aqui vivia era muito menor em relação à população de hoje, e também as dinâmicas sociais eram extremamente diferentes. Depois da era colonial, com a independência, houve um êxodo rural significativo, e ao longo do tempo tivemos enchentes na cidade com o desenvolvimento de várias atividades. Atividades comerciais, atividades executivas, citadinos, entre outras atividades. Então, com o tempo, o sistema continua em funcionalidade. No entanto, devido não só a esse acréscimo no uso do sistema, nos problemas do sistema, assim como o próprio sistema provavelmente não foi sendo mantido. Então, hoje podemos dizer que não tem a eficiência que devia ter. Provavelmente pode ter sido eficiente anos anteriores, mas hoje podemos julgar pelos acontecimentos que não temos um sistema de drenagem de águas pluviais, sobretudo, eficiente na cidade de Maputo. O sistema de drenagem, sobretudo de drenagem de águas pluviais da cidade de Maputo, é composto por duas componentes no âmbito geral. Uma parte do sistema, que são drenos fechados, e a outra parte são drenos abertos. Os drenos fechados são mais no centro urbano da cidade, que é centro da cidade, assim é que é. Então, são drenos que estão instalados sob os passeios ou sob as vias ou as faixas de rodagem. Então, a água normalmente é coletada por sarjetas ou sumidouros que estão entre as faixas de rodagem e os passeios, e depois é coletada para os pontos de descarte. E nas zonas suburbanas ou um pouco afastadas da cidade, temos os drenos a céu aberto, que são valas ou valetas de drenagem. Então, no geral, o sistema de drenagem de água da cidade de Maputo tem essas duas divisões. Então, na cidade, tem, ao longo do traçado dos drenos fechados, temos lá as caixas de expensão, caixas de visita, que funcionam como locais para ou desvio de traçado, ou expensões ou manutenções. Enquanto as valas abertas, as manutenções são mesmo feitas ao longo do traçado. Então, no geral, o sistema, essa é a composição do sistema de drenagem de água da cidade de Maputo, do centro urbano, assim como das zonas periféricas. Mas calma, este problema tem solução. Segundo o engenheiro Magalhães, é essencial expandir o sistema para alcançar áreas ainda não cobertas. E, claro, antes disso, um estudo aprofundado sobre a atual infraestrutura é fundamental. A melhora do sistema de drenagem de água passaria por uma abordagem que podemos dizer que é holística. Holística no sentido de que pode-se dizer, no âmbito técnico de engenharia, que seria simplesmente, provavelmente, expandir o sistema, abranger os pontos em que ainda não foram abrangidos, fazer-se limpezas, fazer-se talvez um trabalho de reabilitação de raiz do próprio sistema. No entanto, aqui falo de abordagem holística por uma razão muito simples.
é que o sistema de drenagem tem a característica de ter pontos de recolha de água em zonas onde também tem desenvolvimento de atividades informais, zonas onde se produz resíduos sólidos. Sabemos que a nossa cidade tem sérios problemas de recolha de resíduos sólidos. Então, aqui é preciso haver uma abordagem holística. A abordagem holística consistiria em fazer-se um estudo profundo, descritivo do sistema de drenagem de água, saber qual é o ponto de situação, qual é o estado de degradação, qual é o estado de deterioração do próprio sistema, das próprias componentes, avaliar qual é a demanda. A demanda significa o quê? Quanto de água os sistemas colhem, que é para determinar se deve-se ampliar o sistema, deve-se expandir o sistema ou deve-se manter os sistemas ainda existentes. Esse é o ponto de vista técnico. Do ponto de vista de educação cívica, é preciso falar com os vários intervenientes, aproveitadores, os utentes do sistema, como setor informal, como pessoas, vendedores ambulantes, pessoas que vêm à cidade, turistas, que devem usar ou devem olhar aqueles sistemas como seus sistemas, como infraestruturas que beneficiam a si mesmo. Vou dar um exemplo extremamente simples. Deposição de resíduos sólidos. Nós temos visto algumas caixas de visita que estão sem tampas, então às vezes essas tampas são vandalizadas. Quando são vandalizadas, viram latas de lixo, então as pessoas vão lá, depositam lixo, nem que o município tenha a vontade ou a intenção de limpar. Não tem como limpar, porque aquele lixo às vezes está invisível, ele fica lá depositado nas caixas de visita. Depois, quando o sistema tem que absorver, não tem como absorver porque os canais todos, ou os coletores, estão todos eles obsoletos, ou de detritos, ou de resíduos sólidos. Então, é preciso que haja uma educação cívica. Também é preciso que a unidade que gera o sistema, que é o município, encontre uma estratégia de como vai intervir no sistema. Nós temos um problema muito sério. Ainda estou a falar do centro da cidade. Quando temos chuvas com intensidades significativas, costumamos ver a baixa da cidade alagada. No entanto, muito se discute. Será que é a eficiência do sistema? Será que se pode fazer alguma coisa? É muito simples. O que o município pode fazer? Pode-se fazer um estudo, ainda que se perceba que a causa pode não ser colmatável, porque existem causas colmatáveis e causas não colmatáveis. Então, quando percebe-se que a causa não é colmatável, pode-se ir pela via do reduzir o impacto da causa. Nós vemos alguns países onde tem neve, por exemplo. Há dias de neve severa, que o Estado decide emitir comunicado que, olha, hoje as atividades estão canceladas devido à inacessibilidade da cidade, devido ao problema climático que não permite que as atividades sejam desenvolvidas. No entanto, o município pode fazer estudos assim e melhorar aquilo que é a comunicação com os utentes, no sentido de há dias com chuvas extremamente intensas, que mesmo que o sistema de drenagem fosse totalmente eficiente, não ia responder à demanda. Então, o que pode acontecer é o município adotar outras estratégias. E aqui também pode-se adotar, essa estratégia também pode ser útil. Por quê? Porque nós temos uma época chuvosa já bem identificada. Temos um ano hidrológico que anda ali em torno de setembro, outubro, até fevereiro, março, com o pico entre dezembro, janeiro e fevereiro. Então, na distribuição dos meses, nós temos picos de época de chuva. Então, nesses picos, o município pode adotar estratégias para aquela época, que passam por comunicar à população quando há possibilidade de chuva intensa, para se manter serviços essenciais em funcionamento, estudar estratégias para que serviços como de saúde, eletricidade, água consigam funcionar mesmo com déficits do sistema de drenagem, porque nós vemos as ruas alagadas, as estradas intransitáveis. Existe a componente técnica, como disse, de eficiência do próprio sistema. Mas qualquer sistema só pode funcionar
quando todos os utilizadores contribuem, não somente de forma monetária, para que os sistemas sejam úteis. No sentido de que o próprio município tem o seu papel, que é manter os sistemas limpos, que é zelar pela eficiência do sistema, que é fazer e garantir que os sistemas sejam eficientes tecnicamente. Mas o município também tem o seu papel, que é não depositar lixo, que é garantir, vigiar vandalismo, como dava aqui a referência, caixas de visita que ficam ali removidas. Então, o município tem um papel de controlar para que aquelas caixas, as tampas não sejam removidas. Então, o município tem também o papel de comunicar, exatamente, comunicar ao Conselho Municipal quando identifica um problema nas redes de drenagem. Por quê? Porque um problema que ocorre a quilômetros a montante do sistema de drenagem pode influenciar para uma consequência que ocorre depois. Então, o município vai fazer uma intervenção localizada. Então, é preciso que os municípios participem ativamente na gestão das próprias infraestruturas. Agora, vamos acompanhar a entrevista com a professora brasileira Isabel Colusso sobre a eficiência dos sistemas de drenagem nas cidades. Só para contextualizar, a professora Isabel é uma referência em planeamento urbano. Ela já recebeu prémios Somos Cidade de Educação Urbanística, coordena programas académicos e trabalha diretamente em projetos que tornam as cidades mais organizadas e sustentáveis. O que vem a seguir não é apenas uma entrevista, é uma consultoria gratuita em planeamento urbano. Licença. Bom dia, tudo bem? Tudo, não sei do seu lado. Muito bem, tudo bem. Muito obrigada pelo contato. Na verdade, eu é que agradeço pela disposição, por ter aberto essa oportunidade de juntos cá conversarmos. Estou lisonjeado, na verdade, reconhecendo por aquilo que eu consegui pesquisar da doutora, pelo trabalho que tem feito nesta área que vamos aqui conversar a respeito. Não, eu que fico muito feliz por ter esse alcance do meu trabalho no teu país, né? Então é uma oportunidade também para divulgar o que eu estou fazendo, né? Aí para Moçambique também. Fico muito feliz. Exatamente. Creio que já podemos começar. Podemos, sim. Sim, sim. Vamos começar preferia começar mais pelo básico, conforme avancei. O tema desta entrevista é sobre eficiência dos sistemas de drenagem nas cidades. Vamos começar mais pelo básico. Como podemos explicar o que é um sistema de drenagem? Uhum. Bom, o sistema de drenagem na nossa cidade, ele é formado e composto por diversos subsistemas, né? Então, a gente tem das águas que abastecem a cidade, né? Então, quais são os sistemas que fazem parte do abastecimento e da coleta das águas nas nossas cidades. Então, vamos pensar assim, da forma bem didática, né? Qual é o rio, o lago, qual é o tipo de fornecimento de água que a nossa cidade tem, né? Então, cada cidade vai ter a sua solução para isso. Então, esse é o principal sistema, né, de abastecimento das águas da nossa cidade. Mas, além disso, nós também temos a recorrência das águas da chuva, que devem ser armazenadas ou devem ser destinadas para outras soluções ou reaproveitadas ainda. Então, esse sistema também precisa funcionar, justamente porque a gente está observando de forma recente, não só recente, mas recorrente, muitos eventos que têm se tornado intensos e em decorrência das águas da chuva. Então, a gente também precisa fazer a gestão desse sistema das águas. E, além disso, a gente também tem a maneira como nós estamos usando a água que, depois de abastecida nas nossas casas, ela já chegou até nós, nas nossas residências, nos nossos locais de trabalho, como a gente está fazendo essa gestão,
né? E aí entra a parte mais do contato, né, conosco, como cidadãos, né? Como é que a gente também está fazendo isso enquanto moradores das nossas cidades, né? Como é que a gente faz, como é que faz uso, né, do sistema que está chegando para abastecer a nossa casa. Então, tudo isso faz parte, né, do sistema de gestão das águas, então, nas nossas cidades. Exatamente. E quando nós pensamos em drenagem urbana, pensamos em escoar a água o mais rápido possível. Será que Uhum. esse é realmente o caminho certo a seguir? Eu acho que isso também depende um pouco do local onde a gente está. Se a gente tem condições de ter um sistema de drenagem que não só escoe a água rapidamente para o seu local de destino, como também que seja absorvido pelo solo quando possível. Se a gente tem um bom sistema de aquífero para a gente abastecer, se a nossa água, o abastecimento ele é mais superficial, em alguns momentos faz mais sentido, em outros não faz tanto sentido. Então, esse é um entendimento da bacia hidrográfica na qual as nossas cidades estão compostas, estão integradas, né? Então, isso é importante, né, para a gente fazer um diagnóstico correto e saber, né, exatamente qual é a situação. Então, não tem uma resposta que vá servir para todo mundo, todas as cidades da mesma maneira. Mas o que tu comentou é que realmente a gente está, muitas vezes, com uma única solução, né, como se fosse a resposta para todos, e aí que não está certo, de a gente querer fazer esse escoamento o mais rápido possível. Bom, às vezes é melhor que a gente tenha um tempo, um período de absorção, um período de armazenamento, para depois sim fazer essa água tomar o seu curso natural. E aí entram aquelas soluções como as bacias de retenção, as bacias de amortecimento, alguns parques urbanos, como os parques esponja, como os jardins de chuva, né? São todas soluções que podem nos ajudar a não ter esse escoamento, às vezes, tão rápido, né? Porque justamente, às vezes, a rapidez com que a água está tomando o seu curso também causa problemas dentro das nossas cidades, né? Exatamente. Surge aqui uma pergunta-chave, na verdade, neste tema que estamos aqui a abordar. Quando é que podemos considerar um sistema de drenagem eficiente? Uhum. Quando a gente consegue a água enquanto abastecimento e coleta, ela tem que funcionar como uma infraestrutura para nós, não é que ela seja invisível no sentido de que a gente não percebe que ela está fazendo parte do nosso dia a dia, mas que ela não tenha impactos para a gente, né? Aí a gente considera que o sistema está funcionando corretamente. Então, quando o sistema está servindo para o seu propósito, né, tanto no seu abastecimento quanto na drenagem das nossas cidades, está funcionando bem. E isso significa que a gente não pode ter problemas com relação a isso. Eu vejo que no Brasil, muitas vezes, eu não estou no Brasil agora, estou nos Estados Unidos, mas no Brasil, às vezes, as pessoas vão para a praia para passar o carnaval, que é muito popular, né? E todo mundo vai para a praia no carnaval e falta água. As pessoas não conseguem tomar banho. E já é normal lidar com isso. Falta água no carnaval. Não, isso não pode ser normal. Não pode, porque é o impacto que as pessoas estão sofrendo com relação ao abastecimento de água. Ninguém pode se acostumar com isso. Isso não pode ser normal para alguém. Quando o sistema também entra em colapso, como por exemplo, tem pontos de alagamento nas nossas cidades em relação à chuva, isso também não pode ser normal. Então, quando o sistema é eficiente, respondendo a sua pergunta, a gente não sofre nenhum impacto com relação nem ao abastecimento e nem à coleta desse sistema. E aí é muito difícil a gente dizer que tem alguma cidade que tem um sistema 100% eficiente, porque a gente sempre tem alguma falha ou no abastecimento ou na coleta, mas a gente tem cidades que têm um bom desempenho. E quais seriam os melhores exemplos a destacar de cidades que acertaram mesmo, que têm um sistema de drenagem invejável, né, neste momento? Tem alguns exemplos que nem eu mesma conheço pessoalmente,
mas principalmente as cidades da Ásia são muito eficientes com relação a esses sistemas, principalmente em relação ao reuso da água, né, que é o reaproveitamento dos sistemas, né, de fazer fazer da água um sistema mais cíclico do que a gente está hoje utilizando, que muitas vezes tem muito descarte, muito desperdício nos sistemas de algumas cidades, e principalmente as cidades aqui do Brasil, lá do Brasil que eu conheço mais. E então, assim, algumas cidades da Ásia fazem uso muito eficiente. A gente pode citar algumas cidades do Japão, algumas cidades da China que estão com sistemas muito modernos em relação a esses sistemas de infraestrutura muito eficientes. E algumas cidades também da Europa, né, que como Barcelona, por exemplo, que sempre foi uma referência com relação à infraestrutura, né, também é um bom exemplo com relação. Mas a gente está vendo que lidar com eventos extremos sempre é uma dificuldade, né? Então, mesmo cidades lá da Espanha recentemente tiveram alguns prejuízos, algumas situações, né, para as quais elas não estavam, a sua infraestrutura não estava preparada também. Então, a gente vai ter que aprender também a ser resiliente, né, a repensar alguns desses sistemas que historicamente estavam já planejados, mas não estavam pensados para esses eventos que são tão diferentes, né, do dimensionamento, para o qual o dimensionamento foi pensado. Pois, quando vemos o crescimento das cidades, já há um denominador comum. E muitas das vezes as cidades surgem ou crescem de forma desorganizada. Podem ser as implicações desse crescimento desordenado das cidades para os sistemas de drenagem? São muito importantes. Eu sempre digo isso para os meus alunos, porque sou professora, nos meus vídeos, no YouTube, e falo isso nas minhas pesquisas também, na minha empresa, porque também presto serviço para cidades aqui com planejamento urbano. E muitas vezes os prefeitos, né, os administradores estão muito preocupados com projetos individuais, mas o que a gente tem que pensar antes de tudo isso é como a gente está fazendo as nossas cidades crescerem, como é que a gente está planejando essas cidades. Por quê? Porque quando a gente consome o espaço, né, ou quando a gente produz um novo loteamento, uma nova área a ser urbanizada, uma nova área a ser ocupada, que ela está próxima da área que já está ocupada, isso se torna muito mais eficiente com relação aos sistemas de infraestrutura. A gente minimiza perdas no sistema, a gente torna o sistema mais barato, a gente economiza, porque não vai levar uma longa distância aquela rede de abastecimento ou de coleta de esgoto. Então, tudo isso se torna muito mais eficiente. E o que a gente está vendo hoje, principalmente nas nossas cidades aí do Brasil, da América Latina, também aí do teu continente, do teu país, é que a gente está produzindo manchas de urbanização totalmente isoladas umas das outras. Isso tem um custo para a cidade, para os administradores, tem um custo para todos nós como cidadãos, porque são os impostos que nós pagamos, porque custa muito caro levar uma rede por uma rua só que conecta aquele novo empreendimento, aquele novo local que está sendo urbanizado, aquela cidade, aquele centro que tem lá o poder, né, toda a parte de administração da cidade. E aquela única rua, que é a rua que tem os sistemas de coleta, ela fica onerada, aquele sistema fica muito caro, porque ele vai e volta e muitas vezes não tem muita coisa no meio do caminho. Então, a gente precisa pensar muito bem quando um novo foco de urbanização surge na nossa cidade, esse é o momento da gente pensar: será que é aqui que a gente precisa fazer a cidade crescer? Será que não faz mais sentido a gente ter uma mancha de urbanização mais compacta, mais concentrada, unir a cidade como um todo para esses sistemas de abastecimento, de coleta serem muito mais eficientes do que eles estão sendo hoje e mais baratos também? Exatamente. E outro desafio, quando nós vemos, acabou de mencionar mesmo, podemos dar exemplo de Moçambique, que ainda é um país em desenvolvimento. Nós verificamos que nem todas as cidades têm recursos para grandes projetos. E vemos que
grandes sistemas requerem a aplicação de recursos à altura. E para países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, quais podem ser as saídas ou existem saídas mais acessíveis que poderiam ser aplicadas? Uhum. Com relação à água, e a gente está vendo crescerem muito esses projetos baseados na infraestrutura verde e azul, né? São projetos que usam as soluções baseadas na natureza como uma possibilidade de solução para a gestão e mais eficiência dos recursos naturais. E como isso pode utilizar e pode ser utilizado e pode nos ajudar a melhorar a gestão das águas nas nossas cidades. Quando a gente fala isso, a gente não está falando de grandes, talvez os exemplos que eu tenha passado ali na China, no Japão, são sistemas que exigem milhares e milhares e milhões de muitos recursos. E que muitas vezes a gente sabe que os nossos países não têm, as nossas cidades não têm à disposição. E, e a gente não precisa, muitas vezes, ter um gasto tão grande assim para a gente ter um sistema eficiente, se a gente tiver uma correta gestão da infraestrutura verde azul e aplicar soluções baseadas na natureza. Do que eu estou falando? Da gente ter preservar o curso natural do rio, e o que a gente está fazendo hoje não é fazer isso, a gente está mudando o curso dos rios, porque a gente quer, com a urbanização, chegar mais perto da água possível. Isso não está certo. A gente não respeita com isso, além de não respeitar o curso natural do rio, a gente também não está respeitando os afluentes que ele tem. A gente também não está respeitando as áreas de preservação que ele tem. A gente está, ao contrário de respeitar as áreas de preservação, a gente está tirando as árvores que já existem, de novo, para urbanizar naqueles lugares. Então a gente está. Isso tudo é muito mais barato de fazer, plantar árvore no lugar certo, do que a gente ter lá depois um baita de um investimento, um super gasto de recursos para a gente poder fazer lá uma rede, enterrar canos, abrir buracos nas ruas com um super impacto ambiental que vai custar muito mais caro depois para resolver. Então essas soluções, elas entram como baseadas na natureza, elas entram como uma possibilidade e a gente está cada vez mais tentando, né? Esse é um dos meus papéis aqui como educadora também, de tentar disseminar esse tipo de solução, né? Para a gente conseguir entender como a gente pode aplicar isso nas nossas cidades. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje nos Estados Unidos, conhecendo algumas iniciativas de parques que foram planejados nessa região aqui de Seattle, que é bem próxima do Canadá. Eles têm muitos projetos, é uma cidade com muito verde. Eles já fizeram, já tiveram dentro da sua história um momento em que fizeram uma coisa errada, né? Fizeram essa alteração do curso do rio, desrespeitaram isso aí, mas se deram por conta de que a gente precisa fazer diferente. Então, hoje eles estão correndo atrás, fazendo projetos interessantes para a gestão das águas, jardins de chuva, assim. Então, assim, cada pessoa, quando aprova um projeto na prefeitura, precisa, na frente da sua casa, deixar uma área permeável. Não pode impermeabilizar, não pode construir em toda a calçada, não pode construir em todo o terreno, não pode utilizar só pavimentos impermeáveis. Então, cada um tem o seu papel a fazer. A gente também não pode só deixar para a administração resolver, a gente também tem que fazer a nossa parte. E então, em todos os níveis, né, a gente tem condições de incorporar essas soluções baseadas na natureza, que é, na verdade, voltar a entender o papel de ter um espaço de drenagem, de ter um espaço de vegetação, de ter arborização, os benefícios que isso traz para a cidade e para nós como cidadãos também, né, que são muito Exatamente. importantes. Exatamente. Falava sobre jardins de chuva. Gostaria que aprofundasse mais como é que essa alternativa se coloca, como é que podemos implementar. Uhum. O jardim de chuva, ele só faz sentido se ele está conectado com a rede de drenagem da cidade, né? Hoje, o nosso sistema de drenagem, ele ocorre ainda
Na maioria das cidades, a gente faz drenagem urbana junto ao meio-fio da rua, né? Então, a gente tem ali o perfil viário da rua, né? A gente tem a parte da rua onde passam os carros, a gente tem o meio-fio, que separa a rua da calçada, e junto ao meio-fio aquela água da chuva está passando, né? E ela deve escoar ali junto do meio-fio. São mais ou menos 40 centímetros ali que levam a água da chuva para, né, a rede da drenagem, para a boca de lobo, para ser coletada. Quando a gente tem o jardim de chuva fazendo parte desse sistema, essa água não corre junto ao meio-fio, ou seja, ela não fica correndo por cima da rua, ela entra para dentro da calçada e já entra para dentro do sistema de drenagem. Então, o jardim de chuva, ele é uma solução interessante, mas ele não pode ser feito isolado, não faz sentido agora tu fazer o projeto da tua casa e querer fazer um jardim de chuva se ele não estiver conectado com toda a rede da cidade. Então, isso tem que ser uma iniciativa, né, da prefeitura, que pode começar a implementar isso numa avenida da cidade, né, numa rua importante, ou num novo loteamento que a cidade vai aprovar, né, para a gente começar a ter, então, isso como uma cultura. Por que é importante? Porque a gente tira a água de cima da cidade, né, ele minimiza pontos de alagamento, passa para baixo da cidade, ou seja, começa a incorporar isso dentro do sistema, e a gente minimiza então esses pontos, muitas vezes, de alagamento, o acúmulo da água na superfície da cidade, o entupimento, né, de algumas infraestruturas, que às vezes a gente vê bueiros entupidos, né, esse tipo de coisa. Então, é um sistema e deixa a cidade mais bonita, né, porque muitas vezes aqui em Seattle eu estou vendo isso, esses jardins de chuva, eles atuam como as espécies que são colocadas ali, são espécies que são polinizadoras, acabam atraindo abelhas, borboletas, beija-flores, e acabam criando um ecossistema próprio em algumas regiões da cidade que são muito bonitos. Então, muda a paisagem da cidade, tudo fica mais bonito. Exatamente. E conectado com aquela questão que fiz relacionada com a questão do ordenamento territorial, se tivéssemos que apontar três principais caminhos para melhorar a drenagem urbana, que se alie, na verdade, ao baixo custo e à eficiência, quais seriam mais ou menos? Eu diria o primeiro, plantar árvores. Precisamos plantar árvores nas nossas calçadas. Hoje as nossas calçadas são estreitas, são mal executadas e a gente tem cada vez menos ruas arborizadas. Então, a primeira, plantar árvores na cidade, espécies adequadas para estarem na rua, não podemos plantar espécies frutíferas também ou sair plantando qualquer tipo de espécie que às vezes as raízes das árvores vão ser muito superficiais, vão acabar estragando o pavimento ou alguma coisa assim. Mas precisamos plantar árvores nas calçadas, nos nossos parques, nas nossas cidades, de modo geral, aonde for possível. Isso é barato de fazer e todo mundo pode fazer. Eu acho que a segunda questão, né, isso é uma iniciativa individual, né, que a gente pode ter. A segunda solução é, eu acredito, né, pensar que as nossas administrações, né, precisam ser mais conscientes na hora de aprovar os projetos, né? Cada projeto que sai na nossa cidade, ele é regular ou irregular, e a gente precisa ter uma maior consciência dos nossos administradores de que alguns projetos que estão sendo aprovados não são bons para as nossas cidades. E às vezes a gente pensa que o desenvolvimento econômico é muito mais importante do que o desenvolvimento ambiental ou do que a sustentabilidade das nossas cidades. E a gente vê esses dois fatores brigando muitas vezes, né? A economia é mais importante do que qualquer coisa. Sim, mas depois, o quanto a gente vai gastar se a cidade entrar em colapso, se a gente tiver um evento extremo, e aquelas pessoas que estão morando lá longe agora, naquele projeto que foi aprovado, vão precisar sair de lá, porque não podem mais ocupar aquele lugar. Isso vai ter um custo muito maior. Então, isso também é economia, isso também a gente precisa pensar. E eu acho que o terceiro é a fiscalização. Né? Isso também funciona muito mais nesses países que são bons exemplos, né? Que fazem as coisas de forma correta. Eles têm uma fiscalização muito mais ativa do que nós temos, eu posso dizer, no Brasil ou também em Moçambique.
As pessoas têm medo, muitas vezes, de dizer que viram alguém fazendo uma coisa errada. Não existe a fiscalização correta. Ninguém tem multa muito pesada por fazer uma coisa errada dentro da cidade. E as pessoas acabam simplesmente reproduzindo coisas que não estão corretas, né? Reproduzindo ações que não são boas para todo mundo. Então, pensar que tudo que a gente faz na cidade tem que ser bom para todo mundo, não só bom para mim. E isso tem a ver com a fiscalização. Então, isso também é muito importante. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas não percebem o que podem fazer ou como elas podem contribuir para a drenagem urbana e qual seria o papel de cada um de nós, cidadãos comuns, como é que nós poderíamos ajudar na drenagem urbana. Para além, já mencionou um aspecto Uhum, comum que é a responsabilidade das prefeituras aí no Brasil, e cá em uhum, Moçambique chamamos de Conselho Municipal. Qual uhum. seria o papel dos municípios ou das prefeituras? Digo, queria dizer mais o papel dos cidadãos, para além desse papel Uhum, que nós atribuímos às autoridades administrativas para melhorar em uhum. si a drenagem urbana. Como é que nós podemos contribuir? Eu acho que, como eu comentei, acho que cada um tem o seu papel. E os cidadãos também têm o seu papel, né? Primeiro, pensar que a gente pode fazer diferente do que está fazendo, no sentido de que olhar essa contribuição, né? E pensar que isso não é um problema que os outros devem resolver, mas que eu posso ajudar a resolver, que cada um pode ajudar a resolver. Né? De que maneira? Bom, ocupando o seu espaço, né, de uma maneira menos concreto e mais verde, né? E pensando nos benefícios que isso pode e vai trazer para mim também, né? Para mim como cidadão, para todo mundo como cidade, para todo mundo como administrador. Então, tudo isso só vai fazer bem para todo mundo, né? Trazer mais área permeável para nossa cidade. E aí, dentro do lote, quando a gente está ao redor da nossa própria casa, a gente também pode fazer isso, né? Então, isso é aquela cultura, assim, de ter o seu jardim, né, de plantar o seu próprio alimento, quem sabe, né, de ter o seu pomar com as suas frutas, né? Isso só traz boas memórias, só traz boas conexões, e a gente pensa, bom, mas isso vão ser soluções individuais, isso tem uma grande contribuição para todo mundo. Então, se todo mundo fizer a sua parte, né? Eu sou bem otimista com relação a isso. Eu acho que a gente pode sim trazer uma transformação, né? E a gente não precisa deixar essa solução para sempre que endereçar isso para que os outros façam, né? Como se a gente não fosse parte do problema. Nós somos parte do problema também, mas a gente também é parte da solução. E a gente não pode ficar sempre assim, eles é que façam isso, né? Quem tem que fazer isso são os outros, ou esperando que venha alguém nos salvar em algum momento, né? Com algum recurso milagroso. Ah, alguém vai investir aqui para fazer tal coisa. Então a gente também pode fazer a nossa parte, deixar as coisas melhores, né? Então, acho que é isso, assim, dentro de cada lote, se todo mundo olhar para fora agora da sua casa, da sua janela, né, e dizer o que eu posso fazer melhor aqui? Como é que eu posso melhorar o meu lugar? E se todo mundo fizer isso, vai ficar muito bom. A doutora Isabelle, na verdade, já tem um longo percurso nessas atividades, acompanhei muito bem uma parte do histórico, não é dizer que acompanhei tudo, mas já denota uma longa caminhada para além dos prêmios que já venceu ao longo da carreira. E qual é o conselho que daria para gestores e urbanistas que querem fazer a diferença? Por onde eles poderiam começar? Eu acho que a primeira coisa, eu sempre digo isso para os prefeitos que eu visito, para os meus alunos também. Eu acho que às vezes a gente esbarra como técnicos numa afirmação de que assim, isso nunca vai dar certo aqui. Isso funciona na Europa, mas aqui em Moçambique isso nunca vai acontecer. E às vezes a gente reproduz coisas erradas por causa desse pensamento, porque a gente esbarra na falta de sonho, né? A gente não sonha como é que pode ser diferente, a gente não pensa como é que pode ser diferente. E quem tem que pensar isso é quem está comandando a cidade,
Não é quem está vivendo. Quem está vivendo pode fazer a sua parte, mas quem está comandando a cidade tem que pensar diferente. Senão nós vamos continuar fazendo os mesmos projetos e os mesmos projetos que hoje não estão dando certo. E a gente vai continuar reproduzindo isso. Então a gente tem que pensar diferente, a gente tem que pensar maior, a gente tem que sonhar grande para a gente poder fazer diferente. Se a gente continuar fazendo os mesmos projetos, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. E a gente precisa de projetos diferentes para as nossas cidades. É. Isso desperta um desejo, por exemplo, de construir uma nova Veneza em algumas cidades. Aqui em Maputo, por exemplo, pode surgir uma nova Veneza. Seria muito desejável, seria muito bonito, na verdade, de ver, porque vemos mesmo grandes cidades hoje em dia que nós desejamos estar lá e vivem junto da água. E, na verdade, é esse um dos propósitos, a doutora bem comentou que esse um dos propósitos que a levou aos Estados Unidos nessa visita que está aí a fazer, visiting escola, eh, para responder a uma questão como esta. Como, ainda está? Eu dizia, Sim, para responder a uma questão como essa, como planear cidades que são rodeadas pela água? é. Essa é uma das questões que me trouxe aqui, exatamente, né? Como planejar cidades que são rodeadas pela água. E eu acho que é a primeira situação, né, que a gente vê é que às vezes a gente pensa que a gente tem que brigar com a água, né, que a água tem que estar do lado de fora e a cidade tem que estar do lado de dentro. Mas acho que fazer essa gestão correta da água é pensar que a água está na cidade e a cidade também está na água e a gente tem que fazer bom uso da água. A água não é uma inimiga, não precisa ser inimiga da cidade. Ela pode ser uma amiga se a gente usar bem esses recursos. Então, se a gente pensar na água como um sistema de transporte, a gente pode ter barcos para andar sobre a água. Ela não precisa ser um limite para cidades, né? Se a gente pensar na água como a nossa fonte de vida, né, a gente pode utilizar a água para abastecer a cidade, né, limpando ela corretamente, fazendo uma gestão cíclica do recurso. Se a gente pensar na água como uma fonte de lazer, né, a gente vai ter pontos onde a água vai ser possível a gente usar a água como uma superfície banhável, né? A gente vai lá no verão, vai poder fazer bom uso. Então, eu acho que é mudar um pouquinho a maneira como a gente enxerga, né? A água também faz parte da solução, não do problema, né? Porque a gente hoje vê como um problema. Assim, a água tem que estar aqui e a cidade tem que estar aqui. Não, a gente pode integrar tudo isso se a gente tiver bons projetos, né? Eh, Professora Isabel, poderia deixar uma mensagem de últimas considerações? Já estamos mesmo no fim. Eu acho que primeiro que eu fico muito feliz, né, de estar falando com né, esse país que às vezes parece que é distante, mas na verdade acho que a nossa realidade é bem próxima, né, bem parecida, assim. Então eu fico muito feliz de estar levando mais conhecimento, né, mais educação urbanística, né, de infraestrutura para essas cidades. Eu acho que a mensagem final é bem essa, assim, de pensar que todo mundo tem a sua parte, né? Isso não é um discurso político, isso não é um discurso utópico, né? Isso pode acontecer, sim, né? A gente tem que pensar que pode ser diferente e cada um tem uma parte a fazer. Então, que todo mundo aí pense como pode fazer diferente, que a gente vai ter aí cidades melhores. Eu agradeço muito por este momento de conversa que tive com a professora Isabelle Colusso, que na verdade é uma referência em planeamento urbano. Não é por acaso até que recebeu o prêmio Somos Cidade de Educação Urbanística, uma distinção, na verdade, atribuída a profissionais que produzem conteúdo sobre as melhores práticas de urbanismo e deixou aqui ficar, na verdade, valiosas lições. Além disso, aí coordena programas acadêmicos de trabalho ativamente com projetos que ajudam a tornar as cidades mais organizadas e sustentáveis. E olha que além disso, ainda encontra tempo para partilhar conhecimento no YouTube, que foi onde
tive o meu primeiro Uhum. contacto consigo. Muito obrigado mais uma vez por este momento de conversa, porque acima de tudo, mais do que uma conversa, foi um verdadeiro aprendizado que deixou aqui ficar conosco moçambicanos, daí diretamente de Seattle, nos Estados Unidos. Isso, muito obrigada. Eu que agradeço, então, e convido todo mundo a se inscrever no canal também para acompanhar mais conteúdos aí relacionados à educação urbanística. Muito obrigada. Eu é que agradeço e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Falámos sobre desafios, explorámos soluções e aprendemos muito com a experiência da professora Isabel e do engenheiro Magalhães. A chuva sempre vai cair, mas cabe a nós decidir. Queremos cidades alagadas ou preparadas para absorver essa água? Por hoje, ficamos por aqui. Mas voltamos em breve com mais conteúdos. Até lá, cuide-se e até à próxima.